À espera do Messias. Ao longo da história do judaísmo, dependendo dos contextos históricos e social em que os judeus se encontravam, a figura de um Messias, de forma diversificada, foi sendo delineada. O fato de, em hebraico, o substantivo Messias significar aquele que foi ungido com óleo e a unção com óleo ser um ritual reservado para sacerdotes, reis e profetas, evidenciam que, dentre as funções do Messias, estão as características desses personagens. Além do que, o Messias judeu tem a função de colocar o mundo nos caminhos de Deus, salvando-o. Por ter sido o rei Davi, 1010 a 970 antes da Era Comum, justo, piedoso, iluminado por Deus e por isso vitorioso, a teologia messiânica profética apresenta o Messias como descendente da linha real davídica, conforme Isaías 7,14, Jeremias 23,5 e Jeremias 33, de 15 a 26. Miqueias diz que ele será o dominador de Israel e agirá pela força do Senhor. Miqueias 5, de 1 a 3. Também nos Salmos, Davi é o rei protótipo do Messias, que vai concretizar as esperanças dos pobres. Em torno de Davi, reza e cria-se a ideologia messiânica da corte baseada no tripé: trono, ordem sagrada da sociedade, Estado, instituição sagrada, rei, encarnação sagrada da instituição e detentor dos poderes social, militar e econômico. Salmo 2, 18, 45, 72, 101. Os judeus exilados na Babilônia, 587 a 536 antes da Era Comum, alimentaram a esperança de um Messias, salvador da pátria, nascido no cativeiro da Babilônia ou depois dele, que traria a salvação para o mundo, o que coincidia com o pensamento persa a respeito do Messias. Esse Messias chegou a ser identificado com Ciro, rei da Pérsia, que lhes permitiu a volta para Judá. A comunidade de Qumran fala de dois Messias, um ungido de Arão e outro de Israel. O primeiro possui o poder sacerdotal e o segundo, régio. O Messias sacerdotal tem primazia sobre o régio, embora o Messias assuma um papel político e guerreiro. O Messias virá para colocar um fim ao tempo da impiedade e vencerá Magog. Um profeta virá para anunciar a vinda do Messias. Os rabinos, século II ao 6 da Era Comum, consideraram o Messias como rei ungido e filho de Davi, que agiria com poder para defender Israel e fazê-lo grande, submetendo-lhe todos os povos, bem como um segundo Moisés. Menahem, o Consolador, em hebraico, é o nome citado pelos rabinos como o Messias que nasceria em Belém durante uma noite em que Jerusalém estivesse sendo destruída e se manifestaria no Monte das Oliveiras. Targum de Jonatas e Talmud. Rabi Akiba, a quem é devedor o judaísmo à sua comunidade no mundo pós-guerra de 70, na Era Comum, reconheceu o líder revolucionário nacionalista Simão Bar Korba como o rei Messias que Israel tanto esperava. Nos escritos apócrifos, século II da Era, antes da Era Comum e a 7 da Era Comum, o Messias possui um caráter transcendental, um rei que reinaria sobre o mundo todo, depois da submissão do Egito a Roma. Oráculos sibilinos 3:46 a 62. Destruidor do Império Romano, 4 Esdras. Depois de trazer a bênção para a terra nos seus 400 anos de reinado, o Messias morre e um mundo novo e imperecível surge. Conforme descrito acima, o Messias judeu é um ser humano e rei nascido da linhagem de Davi, sábio, justo e poderoso, servo de Deus, que terá um reino mundial eterno.
Embora ao longo da história do judaísmo o Messias tenha sido identificado com algum personagem, o tempo exato de sua vinda é desconhecido. Para o judaísmo, esperar o Messias é um ato de fé que alimentou e alimenta o povo judeu em sua caminhada para e com Deus, na certeza de que o Messias trará a salvação para Israel e toda a humanidade. Jesus não foi o Messias esperado pelos judeus, pois Jesus foi identificado com Deus, nasceu de uma mulher virgem, não colocou fim no sofrimento humano nem na guerra, morreu pregado numa cruz. Esses fatos contradizem a fé judaica no Messias. Conclusão: o judaísmo, ao longo de sua existência, muito tem contribuído com suas propostas, que conferem sentido à vida do ser humano, em sua relação com o seu semelhante e com o sagrado. Desde a sua visão de que sexo é para a procriação, o que perpetuou a sua espécie, até o modo religioso e civil de se organizar, a partir de uma fé monoteísta e códigos de convivência, ambos preservados em literaturas, símbolos, etc. Lamentável, no entanto, é o infindável conflito político-religioso no Oriente Médio, entre judeus e muçulmanos, marcado por guerras, mortes, confinamentos de belamitas em sua própria cidade, etc. Cristianismo e islamismo são religiões filhas do judaísmo. As três são religiões, caminhos afins que conduzem o ser humano ao sagrado. O caminho seguido pelo povo de Israel no judaísmo, com seus erros e acertos, foram e são tentativas de sempre querer manter-se no caminho de Deus. Os cristãos, ao beber no poço do judaísmo, embebedam-se na sua fonte primária.